E aí pessoal, Lucas aqui de novo, meu pai. Aguinaldo, tudo bem, pessoal? Hoje nós viemos com outro vídeo aqui para vocês falando também sobre LMAE, só que dessa vez nós vamos falar vantagens e Desvantagens. sobre LMAE. Eu queria ficar com as vantagens, porque o pessoal não vai gostar muito de mim. Mas eu sou mais novo, né? Então eu tenho que ficar com as vantagens, a parte boa do negócio. Eu né? vou com a parte ruim. A gente vai começar a explicar vantagens e desvantagens também, não só sobre a gente, mas também sobre a empresa. Porque a empresa também tem vantagens por contratar um imigrante pela LMAE, né? E as desvantagens da empresa, precisa entender por que às vezes eles não querem fazer o processo ou eles nem conhecem o processo. É muito importante isso aí. Nós vamos dar um exemplo aqui que nós passamos quando nós fomos cortar o cabelo. Exatamente, que a moça veio falar com a gente que como que a gente veio, como é que era o nome. Eu falei, LMAE, você precisa pesquisar tudo. E eles, pra vocês verem, eles não têm noção, né? Eles Então não têm noção. Então a gente vai dar umas dicas aqui para vocês poderem entender isso e às vezes fazer uma jogada para poder enviar um e-mail explicando no seu currículo, que aí fica mais fácil. Porque 90% dos canadenses não tem a menor ideia de como que é o processo de imigração. A mesma coisa brasileiros. Qualquer brasileiro aí não sabe o processo de imigração. Exatamente. No Brasil. Né? Exatamente. E tem. E tem um monte. Bom, primeiramente vamos responder o comentário do Jonatas, você deixou um comentário para a gente fazer um vídeo sobre como que a gente está aprendendo inglês, né? A gente tem um inglesinho meia boca, mas nós vamos fazer sim, uma hora, porque é muito interessante para vocês verem que cada um aprende de um jeito e a gente tem o nosso. Exatamente. Tá bom? Só dá um tempo aí. A gente vai fazer um videozinho falando como é que a gente passou por esse processo de aprender inglês, que foi hilariamente difícil. Bom, pessoal, vamos falar aqui primeiro que nós conseguimos o nosso job offer, né, a nossa oferta de trabalho, por nós mesmos. Nós sabemos que tem muitas maneiras de você conseguir isso, até ilegais, né, não vamos comentar aqui, mas nós conseguimos por nós mesmos. Como já foi explicado para vocês, enviamos currículos, fomos atrás das empresas. O próprio empregador que está com a gente hoje, na hora que ele achou a gente, ele falou, é isso que você precisa? Ele mandou uma job offer no e-mail. Sim. Foi até estranho, né? A gente achou, ele mandou. E a gente descobriu que não era só isso. A gente estava da LMAE, precisava fazer o work permit e tudo mais. Só que, só para explicar para vocês, nós conseguimos com os próprios recursos, né? Essa job offer. Essa né? explicação tem que ser falada para, às vezes, incentivar as pessoas. E você não precisa de muita coisa, você precisa se esforçar um pouco e procurar emprego. Exatamente. Então, não é assim que você... Porque a gente tem... Todo ser humano gosta de terceirizar as coisas. E no processo Canadá, terceirizar ou custa o fracasso ou vai te custar dinheiro. Muito caro. Então, se esforça um pouco, faça você mesmo, que você vai ver que assim você vai aprender bastante coisa. Exatamente. Bom, vamos começar aqui pelas vantagens, como eu falei, a gente vai falar sobre as vantagens da empresa e as vantagens do próprio trabalhador. Primeiramente da empresa, vou apelar para a colinha aqui, tá aqui embaixo. A empresa ela vai conseguir direto já um profissional com experiência. Isso quer dizer o quê? Eles não precisam procurar ou querer, às vezes, pegar um próprio canadense que eles precisam ensinar, treinar, esperar o cara fazer escola, não. Eles pegam já um profissional de outro país com a própria experiência que eles precisam. Já vem pronto, isso significa money. Money, exatamente, dinheiro no bolso deles, né? Não precisa O ficar Canadá gastando. não vem com papo de que o Canadá é capitalista. Exatamente. Quer dinheiro. Eles querem dinheiro. Tem imposto, o cara que você está trabalhando quer ganhar dinheiro e você também vem aqui para ganhar dinheiro. Então pronto, fechou. É isso aí. Outra vantagem é que é o seguinte, existem alguns tipos de contrato, né, da própria LMAE que a empresa pode te fazer. E a maioria deles é o contrato fechado, né? Quando ela faz principalmente uma LMAE para você. Por quê? Ela vai fazer um contrato para você que você está fechado. Você só pode trabalhar para ela. Isso é bom para os dois até. Você tem um contrato ali que você está seguro e ela também tem um profissional durante 2 anos para trabalhar até com que ela. vença o seu work permit. Se você quiser sair dessa empresa e entrar em outra, você pode. Sim. A única coisa que tem que fazer é a outra empresa que você achar, ela vai ter que fazer um processo também para você, te dar um work permit. Exatamente. Tudo isso vai criar dificuldade para você com outra empresa. Mas você não é escravo, você pode procurar outra. Mas para a empresa é bom porque ela tem você por 2, se eu não estou enganado, até acho 3 anos. Chega a ser 3 anos? Acho que então. sim. Aí, essa aqui é mais uma das vantagens. Ela tem você ali trabalhando para ela e você, os dois ganhando dinheiro, né? Que aqui vale muito para eles isso. Outra coisa, gente, que é muito do nosso exemplo aqui, esse é mais do nosso exemplo, porque estamos numa cidade pequena.
com isso, não tem muitos profissionais aqui. Vocês têm que ver na nossa oficina mesmo, que a gente trabalha, o quanto que eles pedem e quanto que eles procuram profissionais, porque é uma cidade pequena, não tem. Então, como essa empresa ela é grande, ela conseguiu jogar a gente para uma cidade pequena, onde não achava funcionários, e eles trouxeram a gente de outro país para poder fazer isso, entendeu? Isso é muito bom. Vocês que estão procurando emprego, às vezes todo mundo, principalmente quem nós éramos de São Paulo, cidade grande e tudo, foca muito na cidade grande. Mas veja bem, na cidade grande você já tem profissionais lá ou pessoas que fazem tudo, quer dizer, você tem mais chance de você procurar numa cidade, não vou dizer pequena, mas Sim, afastada mais de uma afastada. Vancouver, por exemplo, de Toronto. Se você vai, quanto mais você se afasta da grande cidade, mais chance você tem do empregador ser obrigado a te contratar, porque não tem outra pessoa. Exatamente. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bem hilário, né? Aqui somos 2 funileiros. Sim. Se eu e o funileiro sair no tapa, um matar o outro, pronto, a cidade não tem funileiro. Não trabalha, gente, é sério. Acabou, ninguém mais arruma o carro. Eu sou o pintor lá agora, ele e mais um é funileiro, e assim, se os dois faltarem, a gente não consegue fazer nada. Não faz nada. Então, se vocês olharem, você fala assim, pô, e aí? Então, eu sou estrangeiro, o cara é canadense. Mas até formar um profissional aqui demora muito tempo. Então, qual seja a sua área, tenta procurar e você vai achar mais facilidade de que o cara faça o processo, explica o processo para ele, né? Conversa com o cara, explica o processo, que é outra coisa que depois nós vamos explicar aqui, né? Que é como vocês têm que explicar para o cara, até no seu currículo. Explica lá, fala, olha, vocês podem fazer uma LMAE, como nós já falou, 90% dos canadenses não sabem que isso é possível. Exatamente. Então faça isso, aí vocês vão ver que cidades menores, envia para cidades menores, porque o objetivo é cair para dentro do Canadá. Se você ficar aqui um tempo, Sim. depois você vai para outro lugar. Aí você consegue sua documentação ou ir para outro lugar. Bom, vamos partir agora para as vantagens. As desvantagens. Desculpa, agora é as desvantagens. agora é a minha parte. Agora é a parte do ruim. A empresa ela tem que se cadastrar perante o governo, ela tem que pagar mil e poucos dólares por pessoa que ela quer contratar, ela tem que fazer anúncio no jornal, gastar mais uns 300, 400, 500 dólares. Então eles não gostam disso. Mas, como eu falei, se o cara não tem outra opção, ele vai passar a gostar. Principalmente se você for uma pessoa que interessa para ele. Outra coisa muito importante é que a contratação tem que fazer sentido para o governo. O que quer dizer isso? Por exemplo, não adianta um cara de Vancouver chegar e falar assim, eu estou precisando de funileiro. O governo vai chegar e vai olhar e falar, não, aqui no Vancouver não está precisando de funileiro. Aí está precisando em outra cidade mais afastada, que é aí que faz sentido a LMAE. Então o governo só dá LMAE para a empresa se fizer sentido o que ele está precisando. Se tiver gente lá para trabalhar, eles não dão. Ah, mas eu preciso e não acho. Esse é problema teu, tem gente no mercado. Exatamente. Então, por isso que as cidades mais afastadas um pouco, você tem muito mais chance. Essa é uma dica boa. Você tem muita gente numa cidade grande, né? Então o próprio Canadá vai olhar e falar, não faz às vezes sentido. até não tem gente, só que o cara do governo fica sentado atrás da mesa que não Ele tem não sabe de nada. nenhuma, ele vai falar que tem. Então ele vai falar, estatisticamente, tal. Agora, que nem aqui, em Merit, não tem. Então, olha, quando eu acho que colocaram a nossa papelada, o cara falou, esse cara vai pra Merit, pá, ele nem olhou. Assinado! E outra coisa, pra quem pensa, porque como a gente já falou, o interior daqui é diferente do interior de São Paulo. totalmente. Tem muitas empresas grandes aqui, gente. Tem mercados grandes, tem oficinas grandes, né? Que não é nosso caso. O dinheiro rola para tudo que é lado. Uma coisa importante é que a empresa tem que confiar no seu interesse de vir aqui. Isso numa entrevista é muito importante que você deixe bem claro que você tem que se informar bem da empresa, da localização, tá bem informado, porque no final das contas vai ser como aconteceu com a gente, eu lá conversando, eles conversando e eu tentando entender, né? E o cara chegou uma hora, ele falou assim, e aí você, Aguinaldo, você quer vir para o Canadá por quê? Essa é a pergunta de ouro, porque ele sabe que aqui é frio, ele sabe que você está longe da sua casa, não sei o quê. Cara, você tem que dar no meio do cara. Falar para ele, ó, o negócio é o seguinte, eu tô indo aí por causa disso. Ele pode não entender direito o que você está falando, mas ele vai ver a sua expressão corporal, sua atitude e todo o seu trabalho. Ele vai sentir confiança, porque, imagina, o cara tá contratando um cara, ele faz todo o processo, aí de repente, eu não vou porque minha avó engravidou. Não dá, né? Exatamente. E muitas empresas não sabem como funciona
o processo, O né? processo. É que existe isso. O Lucas vai explicar melhor aqui o caso da cabeleireira, Da que cabeleireira. é um pequeno negócio, Uhum. né? E Elemaí pode ser feito para pequenos negócios, não é só para grandes negócios. Explicando Engraçado. brevemente, porque a gente tava procurando um lugar para cortar o cabelo, era já tarde, né? Achamos um lugar, a gente nunca tinha ido lá, e a moça começou a perguntar pro meu pai como é que funcionava, porque a gente veio do Brasil, interessou para ela e ela tava precisando de gente para cortar cabelo. Ela não tinha mais nenhum profissional, né, ali com ela precisava contratar e ela não sabia como funcionava. Eu falei o nome para ela, falei o site que ela precisava procurar, falei como que ela poderia fazer, os requisitos, porque ela é a própria empresa precisa ter uns certos requisitos, como a gente já falou para vocês, só que ela não sabia, ela não fazia a menor eles ideia. não têm a menor ideia. E é uma dica para vocês, quando vocês colocarem no currículo, vocês colocam lá, olha, eu estou interessado, tal, tal. Existe um processo, como existem outros programas do Atlântico, outros programas, escreve no seu currículo. Sim. Porque a hora que ele lê o currículo e deixa o link do governo, vai no canadá.ca, puxa o link, deixa lá, fala para ele, ó, se você pode averiguar aqui que você pode me contratar. Porque se ele, aí ele vai olhar e falar, ó, existe uma opção. Sim. Então ele vai demonstrar interesse. Isso é muito importante no currículo e é muito importante, vocês sabem que a gente está tentando ajudar vocês aqui e até canadense não está dando aula de Elemaí, ou de como vir para cá. Eles não têm a menor ideia. Todos eles perguntam, como é que você veio parar aqui? Eles acham que a gente pegou um avião e veio. E veio, pra eles é simples, né? eles é simples. Até o amigo nosso tava falando, a gente vai lá no Alasca, nos Estados Unidos, lá, a gente não consegue, não é simples assim. Não é assim não. Agora a gente vai falar sobre vantagens do trabalhador, né? Do nosso caso, não da empresa. Bom, primeiramente, gente, mais simples e por mais besta que pareça essa informação é importante, é de graça. É de graça você procurar emprego aqui. É só você entrar nos sites, é só você conseguir... inclusive eu vou deixar os sites aqui na descrição, que da outra vez eu fiquei devendo essa, eu vou deixar aqui, tá? O Job Offer e o Indeed, que foram os que a gente... Job Bank e o Indeed, foi os que a gente usou para tanto ter uma referência, né, de quanto salário, que né? salário, carga horária, e para ver onde que tem mais emprego e tudo mais, e foi onde a gente conseguiu achar de outra forma, né, mas onde a gente viu Aí todas é outra as forma, para vagas. quem não assistiu o vídeo, está assistindo esse, que assiste, não assistiu o outro, existe você procurar os empregos, vou repetir aqui porque tem gente que não viu o vídeo. Você procurar pelos sites oficiais e também você procurar pela própria empresa. Vai no Google, coloca o nome da empresa. Quando você está vendo no site oficial ou no Job Bank, pega o nome da empresa, vai lá, coloca o currículo direto no e-mail da empresa. Manda para o RH, manda para alguém, manda para alguém lá, se vira. Né? Aí você vai conseguir ter muito mais chance. Menciona, como eu falei, dos programas de imigração, se a cidade tem algum tipo de programa, e aí o cara vai ter interesse. Exatamente. Entendeu? Bom, número 2, o tempo e o dinheiro gasto no Brasil que você vai fazer para vir para cá, você recupera muito fácil. Porque você vai descer do avião, que nem meu pai falava brincando, a gente já desce de botina já trabalhando. Você desce, ó, partiu o trabalho, já começa a ganhar dinheiro no próximo mês, então você recupera rápido, tanto pela a diferença do câmbio, né, do dinheiro, e porque você já está trabalhando e você já é um profissional, então o cara vai te pagar como se você já fosse um profissional, né? Sim. O visto de trabalho, número 3, né? O visto de trabalho que você consegue, o carimbo no seu passaporte, ele te permite sair e entrar do Canadá quantas vezes for necessário, você é livre para você sair. Tanto como a gente comentou, eu já fui pro Brasil, tive que ir pro Brasil para me casar, voltei. Sim. E ninguém me perguntou nada, foi muito simples. A gente ficou até com medo porque eu fui entrar em Quebec Não sabia, né? e eu não sabia porque lá muitas regras são diferentes. E eu entrei, o cara só olhou minhas coisas e falou, pode ir embora. Isso é uma coisa muito importante para quem tem família. Às vezes, se você está num visto travado ou se você está numa condição aqui que você tem um visto de turista e acabou ficando ilegal e não pode sair, vale a pena você pensar bem, porque batalhar, porque o preço da liberdade... Não paga, né? Não paga. Número 4, você tem direito à saúde pública aqui. Sim. Você pode se inscrever tanto a própria empresa, isso foi no caso da nossa empresa, tá? Eu não sei outras, mas a nossa eles... empresa ela estava tentando inscrever nós na saúde pública, porque nós temos um convênio aqui também, Vemos. convênio médico. Só que eu acho que se a batata assar, acontecer alguma coisa, você vai para a saúde pública, que aqui é muito boa,
mas você com o Work Permit, você tem direito à saúde pública. Sim. É uma informação que a gente está dando que, pô, às vezes, muita gente não sabe. Tem direito à saúde pública, você vai pagar imposto, tá? Ah, exatamente. Fica É por tranquilo. isso que eles gostam de você aqui trabalhando e tudo mais. Fica Exatamente. tranquilo. Número 5, você tem os programas de migração. Então, assim, com essa opção, os programas de migração, eles ficam muito mais fáceis, porque a maioria deles sempre pede LMIA, tempo de experiência no Canadá, Sim. tempo de experiência de trabalho. Então, você é muito mais elegível para um programa de migração do Canadá com esse processo. E o número 6 também é muito mais barato do que um college. Você consegue vir para cá com um valor que, assim, além do que eu falei nos primeiros tópicos aqui, já ganhando dinheiro, e que com college você ainda ia precisar procurar um emprego, né? Você é muito mais barato do que um college que chega a custar 10, 4 mil dólares, sabe? Não, 10, 4 não. Um college aí meia boca deve estar 10 mil dólares, né? De um ano aí. Tem uns que é tipo de alguns meses que chega a ser um pouco mais barato, mas do mesmo jeito, esse valor é muito caro assim para você vir e ainda ter que procurar emprego para conseguir esse emprego, né? Uma coisa que a gente vai tentar passar aqui é o seguinte: se você está num processo de um college, ótimo, o college ele é bom que a decisão é sua. Sim. Então você põe lá, você só depende da boa vontade do Canadá. Já a oferta de emprego é uma decisão de 3 pessoas, sua, do empregador e do Canadá. O college ela é só sua e do Canadá. Por Sim. isso que parece ser mais simples, né? Aí, mas também você vai ter que esperar. Você não vai inventar de ir para o Canadá e colocar uma expressão num college. Vai demorar 6 meses você pôr o pé aqui. E olha lá. Nesse período vai procurando emprego também. Né? Exatamente. Mas o college é uma excelente opção. Só que você tem que estudar depois. Você vai ganhar pouco. Você não tem a carga horária completa. Você tem que planejar. Então eu estou indo num college. Se você tiver como procurar emprego, vai procurando. Se você achar emprego, você abandona o college. Sim. Ou você vai fazendo um network, né? Quem sabe, às Exatamente. vezes, quando você chegar aqui, você já chega mais ou menos calçado, né? O cara já te conhece, já conversou com ele. Porque o cara às vezes fala, não te contar, mas se eu tiver aqui, eu te pego. Sim. Aí é outra história. Então ajuda muito. É uma parte de um processo que o brasileiro não está acostumado. E põe na cabeça de vocês. Vocês estão concorrendo com indiano, com um monte de gente. É o mundo inteiro. E eles são ligeiros. Coloca qualquer vídeo aí da Índia e vocês vão ver que eles são ligeiros e é acostumado a fazer processo de visto de trabalho. Para o brasileiro é novidade. É cultural para eles mesmo. A cultural. gente já conversou com alguns aqui, é cultural. Eles, desde pequeno, tem esse... Eles sabem esse como futuro. funciona e você está concorrendo com os caras. Então, no caso do ser mais barato, porque você só vai ter que propagar, se a empresa não pagar para você, a assessoria para fazer o seu work permit, caso você não aplique sozinho. Exatamente. Mas eu também não aconselho a ficar sozinho, não, que é complicado. Em relação a preço, vale muito a pena procurar emprego. É essa a mensagem que a gente deixa para vocês, porque nós passamos por isso. O Lucas estava vendo para vir com visto de estudo. Né? Nós tínhamos 3 planos, na verdade, né? O primeiro seria o estudo, aí nós fomos procurando emprego durante isso tudo. Então, calhou da gente conseguir, né? Da Sim. mesma forma que vocês também não acreditavam, a gente também achava que era difícil. E foi mais fácil do que a gente pensava. E aí a gente optou por essa opção, que é muito melhor. Exatamente. E a outra vantagem, a número 7, é você, dependendo do emprego, da profissão que você tem, você não precisa ter um nível alto de inglês. Tanto que Se o seu empregador estiver satisfeito com o seu inglês, você vai passar. ele pode até alegar isso, tá, É. gente? A gente não sabe se foi esse o caso, porque eles têm que fazer, a própria empresa tem que fazer uma reunião, né, com o Canadá, e não sabe se foi esse o caso, mas tanto que teve uma reunião, né, que a gente tava conversando, e meu pai falou assim, desculpa por causa do meu inglês e tal. Aí o chefe, o dono, falou assim, desde que você não confunda o para-choque da frente com o para-choque de trás, tá tudo certo. Mas dá pra confundir, viu? Dá pra confundir. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia qual era o da frente. Eu sei qual que é o da frente e o de trás, mas para explicar dá trabalho. Bom, como o nosso caso é manual, né, um trampo manual, né, Sim. a gente não precisou de inglês muito aprimorado. Passou vamos porque falar o Lucas também sabia um pouco de inglês, mas o inglês ele é muito importante, não vai achando que você vai vir aqui e se dar bem numa profissão qualificada sem inglês, que Não você é bem tem assim que que ter funciona.
Eu sou meio que uma exceção, mas eu tinha o Lucas junto comigo, ficou mais fácil. Uhum. E como nesse caso vem a outra vantagem também, que muitas vezes para esse tipo de trabalho, não só chegando aqui vai ser fácil você falar esse inglês que seria mais básico, mas muitas vezes eles não pedem teste. Sim. Que é aquele caso que a gente falou no outro vídeo, para quem não assistiu vai lá ver, É. que vem um papel escrito, provável pedir um teste de inglês ou fazer uma entrevista. No nosso caso não aconteceu nenhum dos dois. Isso foi bom pra gente, talvez pelo nosso trabalho, ou talvez porque o cara só falou assim, não, é o suficiente, é isso que eu preciso. E também como você vai vir, como ela é MEI com trabalho já, você não precisa comprovar fundos. Sim. Você não precisa chegar e falar assim, eu tenho $10.000 na minha conta, pode ficar tranquilo, eu consigo sobreviver aqui. Você não precisa porque você já tem trabalho. Isso aí é uma coisa excelente, porque se uma coisa que o brasileiro não tem, principalmente pobre, é dinheiro. Exatamente. E aí você não precisa comprovar nada. Uhum. O cara tá te entregando, você tem que catar o avião e vir pra cá. Isso aí é uma coisa importante. Tudo isso que a gente está falando das vantagens, né, que é a última, essa aqui, né? É a última, essa é a última. Para vocês olharem, analisarem e ver se vale a pena vocês tentar. Exatamente. Ou, como também tem as desvantagens, nós estamos aqui, né, para incentivar vocês e também para desmotivar vocês, para não ficar perdendo tempo com isso. Vai caçar outra coisa para fazer, vai caçar outro país para ir, porque o negócio é enrolado. Não é fácil, mas não é impossível, dá para fazer. Não é tão difícil. Agora, a nossa ideia aqui é passar o que é bom, né, que você tem as vantagens, as desvantagens, para você fazer uma análise por você mesmo. Para você ver que você tem que se coçar, porque senão não vai acontecer nada. Então, a possibilidade existe e não é difícil. Não é difícil. Né? Agora vamos para a parte que ninguém gosta, né? Vamos para as partes das desvantagens, a realidade. As desvantagens de uma job offer, conseguir uma job offer do Brasil, né? O primeiro é que você não sabe se você vai conseguir. Exatamente. E aí que tá a maior trava. Não vou conseguir e tal. O cara enrola daqui, enrola dali, ele desiste. Cara, você não vai conseguir mandando um currículo. Exatamente. Você não vai conseguir fazendo do jeito errado. Você vai conseguir talvez, né? Se alguém conseguir aí, deixa nos comentários, né? Fazendo o processo que a gente fez, e não significa que a gente fez o melhor. A gente fez o nosso. Tem gente que fez também, você pode procurar aí que você vai ver. Então, é meio que motivador o vídeo aqui. É motivacional. Mas você não sabe se vai conseguir emprego. Então, meu amigo, o não você já tem, se vira. A gente escutou de muita gente falando que a gente não ia conseguir. Muita gente. Que a gente era falou, não, você é doido, você não vai conseguir, é impossível isso, vocês não dão oportunidade para isso. Conseguir. Se você conseguir um emprego, você vai gastar dinheiro e tempo, sem saber se vai dar certo, porque você depende da aprovação do Canadá quando você aplica o seu Work Permit. Então, quando você gasta esse dinheiro, você está fazendo um investimento, né? E é muito menor do que um college e tudo, mas você vai ter que gastar dinheiro. De algum jeito você vai ter que gastar dinheiro. Então, você tem que estar preparado para correr um certo risco, acreditar no que você está fazendo e quando você chegar nessa parte do dinheiro, você fala, não, tudo bem, eu posso fazer ou eu não posso. Exatamente. Mas você vai chegar nessa parte. É muito importante você ter, no mínimo, 3 planos. Sim. Que é que nem o Lucas, né, falou a gente estava falando, né, do visto de estudo. A gente tinha 3 planos. Era o estudo. Primeiro era o trabalho, né? Primeiro era. Só que tinha um estudo que eu estava olhando por trás. Na verdade, não começou com o estudo. O trabalho ele era secundário. Realmente. Que a gente não sabia se ia conseguir e o estudo você tem uma chance maior, né? Sim, exatamente. E tinha a questão turista mesmo. Vim para ver como é que funciona, como é que é, se dava para aplicar daqui de dentro, se não dava. No sentido de que o Lucas viria para ver como que era. Exatamente, ver o mercado. Retornar pro Brasil. Não era a intenção vir trabalhar, ficar ilegal, e nem nada do estamos tipo. falando aqui que é bom, porque, meu, não vale a pena. Não vale a pena. Assim, cada um tem os seus problemas para cuidar na vida, né? Mas se você tiver a mínima condição de tentar legalizar, se legalizar, faça isso porque você vai estar livre. Exatamente. E a liberdade não tem todas as preço. vantagens que eu falei aqui da Alemanha, você esquece todas, praticamente. A outra coisa que a desvantagem, você vai ter que pesquisar muito para passar confiança para a empresa, para você saber as coisas. Você vai ter que consumir muita informação para você realmente saber se você quer ou não quer. Porque não adianta, se você não consumir informação, você não sabe a realidade. Você vendo tudo isso aqui, é tudo bonitinho, mas também tem as partes ruins, como tem em qualquer outro país. Sim. Mas você vai ter que consumir bastante. E outra coisa, você vai ter que considerar as cidades menores, sair dos grandes centros. Para quem gosta de um grande centro,
muito bom. Depende da qualificação profissional que você tem. Agora, vamos imaginar que você vai trabalhar de camareira num hotel. Em Vancouver, você não vai conseguir ninguém que nem te olhe na tua cara. Porque lá tem. E se conseguir, o cara não vai te dar uma job offer. Porque a hora que ele te mandar embora, tem outro para substituir. Agora, se você estiver numa cidade onde tem pouca gente, o cara vai falar, não, peraí, vamos conversar. Porque ele precisa, ele tá precisando. Não importa se você é do Brasil, da China, Até de se você tá alienígena. aqui dentro do Canadá, também considere isso. Porque se você trocar de lugar, a pessoa vai precisar de você. Então, você vai ter que considerar isso aí. Exatamente. Você tem que ter paciência. Tá? Não adianta você querer ser apavorado. Não tem como. Você tem que ter a Se paciência, você for você tem aplicar um que. visto de turista, demora. Se você for Tudo aplicar isso, demora. demora. Não tem como. Você fala assim, eu quero mês que vem tá lá. Cara, não dá. Não tem como. É uma sementinha que você planta, tem que regar, esperar nascer. Vai aprendendo, aproveita o tempo que você tem, que você tá plantando, esperando nascer. Aproveita para aprender inglês, para procurar mais trabalho. Para procurar trabalho, para você saber se é realmente isso que você Isso quer. é o que você quer. Realmente pesquisa onde você vai, onde que você vai ficar. Tanto que quando foi falado pra gente, ó, vocês podem ir pra Merritt, tem algum problema? Podemos? Que lugar é esse? Nunca vimos na Depois nós vida. descobrimos que a cidade, o prédio mais alto tem 3 andares. Tem 3 andares, tem 7 mil habitantes. Falou, meu Deus do céu. Mas nós aceitamos, nós estávamos dispostos a isso. Chegamos aqui, nos surpreendemos. Porque é uma cidade pequena que tem tudo. Tem mercado, tem gente, tem população, tem tudo que você precisa. Então, gastem esse tempo pesquisando. Se você não estiver disposto a trocar, a barganhar, o Plano Canadá não é para você. E, aliás, no Plano Canadá não é só o Canadá, o Plano Austrália, plano isso, plano aquilo. Plano mundo, né? Plano mundo, Plano até sair do Brasil. bairro, você não troca nem de bairro. Exatamente. Se você não estiver disposto a trocar, então, o vídeo ficou longo, mas aí são as vantagens e desvantagens. E espero que vocês tenham entendido e que a gente consiga passar uma mensagem para vocês. E qualquer coisa deixa aí nos comentários que a gente pega e vai fazendo alguma coisa baseado num comentário. Que qualquer é dúvida deixa nos comentários, vocês vê que a gente comenta aqui, fala que vai fazer mais um vídeo também para esses comentários e também tiramos dúvidas. E se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente aí, e a sua curiosidade é de outro também. Exatamente. Se compartilha, beleza pessoal? Valeu pessoal. Valeu. Em pé.